Nesse vídeo eu vou te provar por 3 motivos pelos quais o Enem não vale a pena. E apenas um motivo que ele pode valer a pena dependendo do seu caso, né? Então, partimos desde já para este vídeo. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, o gostinho, deixe o sininho também para receber notificações. Compartilha com quem você quiser, né, para poder viralizar, para poder dar engajamento, para esse vídeo alcançar mais pessoas, para as pessoas se identificarem cada vez mais com o canal, ver se a gente cresça, a gente se espalhe. Enfim, a gente fique na frente do Felipe Neto, qualquer outro youtuber que tiver no youtuber. Pois bem, pessoal, vamos lá. Eu tô tentando gravar aqui, tá difícil, mas vamos lá. O primeiro motivo, né, antes de mais nada, vamos lá. O Enem, ele é o quê? Ele é uma prova em que você vai fazer 180 questões de matemática, português, ciência, inglês e também redação, para poder ter acesso ao ensino superior, né? Universidade pública, privada, enfim. E basicamente você fica o ano todo estudando até chegar novembro, como é o caso que vai acontecer amanhã, o primeiro dia da prova. E você rala muito, né, para conseguir aquela vaga na universidade. Então, qual seria o primeiro motivo, assim, né, porque o Enem não vale a pena? O primeiro motivo é a nota de corte. A nota de corte é basicamente a base em que o aluno, o candidato, tem para poder saber com quantos pontos a pessoa precisa para poder conseguir uma vaga, né, em tal área ou em tal, enfim, área da educação especificamente, né? E o que acontece? A pessoa ela vai fazer todas as provas, a redação, e vai dividir por 5, né, o total de pontos que ela alcançou, e vai, enfim, cruzar os dedos, né, vai, enfim, fazer de tudo, né, torcer para dar certo. Só que qual é o problema desse candidato? Ele vai ter um outro candidato disputando também uma vaga semelhante. Então imagina a seguinte situação: uma pessoa que está se candidatando para medicina, ela coloca como segunda opção, que tem essa situação também, né, no SISU, no ProUni também, se eu não me engano. Ela pode escolher odontologia, nutrição, biomedicina, enfim. Então, a outra pessoa que é candidata está querendo também nutrição, odontologia, e ela vai querer também disputar aquela vaga. Só que muitas das vezes o candidato B, né, que é esse último que eu falei, acaba não conseguindo entrar na universidade pelo fato de que essa pessoa não consegue pontuação, né, suficiente para poder entrar. Então causa aquele sentimento de frustração, né, de tristeza, né, enfim. Sem contar, pessoal, que a nota, né, a avaliação, a pontuação do Enem não é totalmente injusta. Porque o Enem ele não faz como muitas universidades ou muitos vestibulares fazem, né, muitas bancas. Que é tipo assim, quanto mais você acertar, mais você vai pontuar. Não é assim. Eles querem que você acerte as questões mais fáceis para conseguir uma pontuação maior. Então não necessariamente você vai ter uma pontuação maior se você acertar mais questões, né? Foi o que aconteceu comigo no Enem de 2021. Para quem não sabe, eu fiz o Enem por 2 vezes, em 2020 e 2021. Foram 2 anos aí seguidos de muito estudo, muita ralação, né, para conseguir vaga. E eu lembro que o meu colega também, que a gente foi fazer junto, né, de forma, enfim, coincidência, né, ou não, a gente fez junto, na mesma escola, a prova, e eu acertei, se não me engano, 16 questões na prova de matemática, né, e ele acertou 10. Só que ele ficou com uma nota maior do que a minha. Então, assim, é Brasil, né, é Brasil.
né? Então, assim, daquelas questões ali que eu acertei que eu poderia ter ganhado mais pontos, eu perdi mais pontos e também possivelmente uma vaga em que eu pudesse me candidatar e pudesse alcançar. Segundo ponto, a redação. Pessoal, a redação do Enem era uma das coisas mais desconexas da realidade. Por quê? Existem muitas coisas que a gente pode debater como sociedade, né, sem questão política, para que a gente possa melhorar nossas relações, né, para que a gente possa, enfim, saber ter mais solidariedade, né, com os outros, independente do que a pessoa pensa. Só que, se a gente analisar, eu estou aqui com a minha tela aqui aberta do computador, né, das 10 últimas redações do Enem, então, assim, são temas desconexos da nossa realidade. Por exemplo, no Enem de 2019, o tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Gente, para que a gente vai falar de cinema no Brasil? Existem problemas mais sérios e mais graves para lidar do que com um negócio de cinema, gente. O pessoal hoje em dia tá usando serviço de streaming, entendeu? Né, a gente podendo falar de outros assuntos, né, como mudanças climáticas, a questão da chuva no Rio Grande do Sul que aconteceu esse ano, a gente podendo falar também da geração Z que tem dificuldade para entrar no mercado de trabalho, a gente podendo falar de assédio no trabalho, de saúde, de segurança, do quanto que o nosso país é precário, quanto que precisa mudar disso. Não, eles querem falar disso, querem falar de cinema, né? Eles querem falar também da invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, 2022. Cara, pra que essas coisas, entendeu? Hoje em dia tem problemas maiores, entendeu? Né? Isso é Brasil, isso é Brasil. Né? É igual também esse aqui do Enem de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, sabe? Eles dão ainda aquelas redações assim, como texto de inspiração para inspirar os candidatos a fazerem a redação. Mas, gente, sabe, melhora Enem, melhora as redações, melhora aí os temas, por favor. Tem coisa muito mais importante para se falar. A gente podendo falar do transporte, que é ruim, a gente tendo que falar também, né, do quanto que, enfim, o nosso poder de compra, né, do brasileiro diminuiu bastante, né, podendo falar de censura na internet que tem acontecido ultimamente. Não, os caras querem falar uma coisa de uma outra realidade, como se a gente vivesse em outro país, né? E não é isso, entendeu? Não é isso. Terceiro ponto, a militância, né? Gente, a militância é algo assim que me irrita, entendeu? Eu vou deixar bem claro isso. Quando eu falo de militância, né, eu estou falando justamente dessa questão do progressismo, né, dessas coisas, questões ideológicas partidárias que tem dentro do Enem. O Enem ele tende a ser mais pro lado canhoto, né? Já teve questões assim, né? Eu lembro da Marta, né? No Enem 2020. Teve um outro Enem também aí que, enfim, tava falando muito de não, que o homem é isso, aquilo outro, enfim. Né? Mas basicamente é a militância, né? E não é uma coisa que fica só dentro do Enem. Porque a pessoa passando por uma universidade pública, né? A pessoa vai encontrar isso muito nessa questão política, né, em faculdade de psicologia, de história, enfim, de sociologia, né, filosofia, vai encontrar muito mesmo, né? É a realidade. Eu não posso dizer que isso não vai acontecer porque vai acontecer, entendeu? Então, quem quer passar, quem quer fazer, já esteja pronto para encontrar esse tipo de gente ou esse tipo de pensamento, né? Mas justamente por ser uma prova, tem que manter a neutralidade, né? Não pode manipular o candidato. O candidato está ali para ser avaliado pelo conhecimento que o candidato tem, não se ele é de esquerda ou se é de direita,
né? Ele está ali para poder passar para a universidade, para ter um futuro melhor. Perdão, rotei. Então é basicamente isso, entendeu? Não tem como, né, falar dessas coisas e achar que tá tudo certo, entendeu? Porque não tá, gente, não tá. Militância tem que acabar no Enem também, entendeu? E o meu único motivo, né, agora que eu finalizo já esse vídeo, pelo qual ele pode valer a pena para você, e você pode esquecer todos esses 3 motivos que eu dei, certo? É se você for bancado. Exatamente isso. Se você for bancado pelo seu pai, pela sua mãe, né? Se você é de uma família que tem condições financeiras melhores, né? Você pode fazer o Enem à vontade. Você não precisa nem fazer o Enem, né? Você pode pedir para o seu pai, para sua mãe, para pagar uma faculdade particular para você, né? Que, aliás, né, o que tem de universitário, candidato que, enfim, não consegue entrar na universidade através do ProUni, por conta de uma burocracia, por existir documentos que eles pedem lá, que na verdade é só burocracia, perda de tempo, é brincadeira, não está escrito. O que acontece na maioria das vezes, né? É isso, né? Voltando para a questão do candidato que é bancado, né? Então essa pessoa não vai ter muita cobrança, né? Não é que nem o pessoal da classe mais baixa, né? Vai poder ficar tranquilo ali, né? E, enfim, o pessoal de classe mais alta, isso aqui não é uma segregação de classes igual Marx, né? Mas o pessoal de renda melhor, né? De classe mais alta, eles estudam em escolas melhores, eles têm professores mais qualificados, eles têm materiais e matérias mais qualificadas para prepararem eles para justamente fazerem essas provas, como o Enem, como outras de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, o ERJ, enfim, todo esse tipo esses vestibulares, né, essas bancas assim. Então essas pessoas estão mais qualificadas, né, e é isso que tende a acontecer no Enem. Daqueles que são de classe mais alta, eles entrarem, e os de mais baixa, que são pobres, né, aqueles que, enfim, tem que vender o almoço para comer a janta, eles ficaram do lado de fora, né? Ou seja, é um desequilíbrio total. Já que na teoria, o Enem ele era para ser democrático para as outras classes mais baixas.